Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, a este culto que nós estamos celebrando, lembrando que ontem, 31 de outubro, foi o dia da Reforma Protestante, reforma que aconteceu com a Lutero afixando as 95 teses dele na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. E também dando boas-vindas pelo aniversário da nossa igreja. Em novembro, estamos comemorando 70 anos da existência da nossa igreja. E eu quero dar boas-vindas a vocês com 2 versículos da Palavra de Deus que têm a ver com a Reforma Protestante. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar a Deus e a seguir estaremos cantando e louvando a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela Reforma Protestante, Senhor Deus. Te damos graças que o Senhor tem levantado homens e mulheres no decorrer da história para a renovação da igreja, para a restauração, ó Deus, do cristianismo primitivo, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, que tu levantaste João Wesley no século XVIII, na Inglaterra, para reformar a nação da Inglaterra. Nós te louvamos, ó Deus, por tantos outros e outras que vêm sendo utilizados por ti para manter viva a chama da fé, Senhor Deus. Te damos graças por esta igreja, Senhor, que há 70 anos foi feito o culto de inauguração aqui neste bairro, Senhor Deus, e esta igreja permanece, ó Deus, funcionando e divulgando a Tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelos irmãos e irmãs que lutaram, que trabalharam, para que hoje pudéssemos estar aqui. Senhor Deus, toma nas Tuas mãos, ó Deus, a nação brasileira, trazendo, ó Deus, restauração na nação brasileira, Senhor Deus, trazendo, ó Deus, emprego para todas as pessoas. Deus, que as portas das escolas estejam abertas, que os hospitais sejam hospitais de qualidade, Senhor Deus. Vem fazer justiça, ó Deus, na terra brasileira, especialmente com aqueles e aquelas que estão desalentados, desamparados, precisando, ó Deus, de abrigo, precisando de acolhimento, Senhor Deus. Usa-nos para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós oramos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Com seu poder
nasce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. deu sentido às nossas vidas e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real, carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos.
contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos seus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que nós queremos compartilhar com vocês uma palavra muito expressiva, de muita sabedoria, de um pastor metodista, pastor Ricardo Lengruber. Ele é pastor metodista, ele é professor do seminário metodista há vários anos, ele já esteve aqui na nossa igreja, ele é uma bênção de Deus. Vamos ouvi-lo agora.
Passados mais de 500 anos, fica claro que a reforma de Lutero e as tantas outras seguramente colaboraram na construção do ser moderno, daquilo que distinguimos como ocidental e principalmente do que identificamos por cristão. Do ponto de vista político, a Carta à Nobreza Alemã demarcou os primórdios das muitas rupturas que houve em relação ao centro do poder em Roma. E do ponto de vista teológico, o conteúdo das 95 teses e os desdobramentos doutrinários do pensamento luterano preconizaram uma forma nova de experimentar a espiritualidade cristã, profundamente intrincada com a filosofia humanista, com a arte renascentista, com a ética capitalista, com a política dos estados nacionais e também com a espiritualidade leiga. A reforma é, ao mesmo tempo, causa e consequência desse novo tempo que se instituía, a modernidade. Foi o Max Weber quem tentou exprimir uma face dessa relação num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Com o advento do protestantismo, a cultura católica dominante sofreu uma profunda transformação. A lógica do perdão por meio de indulgências compradas, a proibição da usura e o elogio do ócio foram convertidos pela ideia de que a salvação é fruto exclusivo da providência divina, que, por sua vez, e esse detalhe é fundamental para a compreensão, enxerga no trabalho humano a face da vontade de Deus. Para o protestante, o trabalho enobrece, pois é parte de uma rotina que afasta do pecado. Essa mudança no comportamento social suscitou uma abrupta mudança no cenário econômico. Se o católico trabalhava para viver, o protestante vivia para trabalhar. Obviamente, o modo de vida baseado na fé protestante contribuiu para o acúmulo de capitais e as exclusões decorrente dessa visão egocêntrica da realidade, mas inspirou no indivíduo o sentimento de quem se enxerga como sendo capaz de gerir a sua própria vida. É a permanente tensão entre egoísmo de um lado e autonomia do outro. Há, todavia, outros fatores indispensáveis para que a gente compreenda a reforma e que passam pela reflexão, por exemplo, sobre o sacerdócio universal de todos os cristãos, doutrina que relativiza o lugar dos sacerdotes e fragiliza o poder social da Igreja, e ainda a reflexão a respeito dos solas, sola scriptura, sola fide, sola gratia. A Escritura como única fonte formal da doutrina, o que fragilizava o espaço da Igreja institucional. A fé como único meio de adesão à obra realizada por Deus na vida humana, que concedia radical autonomia ao indivíduo, que passava a ser visto como alguém com comunhão direta com Deus, sem as intermediações de uma instituição. E, notadamente, a graça de Deus, que, sem qualquer merecimento humano, age em benefício da pessoa. O surpreendente nessa estrutura é que, em certo sentido, a graça, a ideia da graça, relativiza todas as anteriores. Independente de uma doutrina, da escritura ou da adesão por meio da fé, o cristão protestante tem a sua espiritualidade calcada numa visão mais livre de Deus, uma divindade que ama graciosamente e outorga benefício aos seus filhos por pura liberalidade, generosidade, amorosidade, graciosidade. Se é verdade que a doutrina da graça precisa ser lida ao lado de um conceito de justiça, para que a gente não caia numa visão irresponsável da existência, é verdade também que essa mesma doutrina da graça faz com que se rompa com o ciclo opressor das relações de causa e consequência e de dominação também. Pela lógica da graça, a vida e a liberdade humana ganham autonomia. Por isso, talvez, o próprio desenvolvimento do protestantismo tenha, passo a passo, se afastado dessa tese germinal, original da graça. As instituições não suportam essa dinâmica da liberdade.
Na gênese do protestantismo está uma visão de Deus profundamente revolucionária, pautada pela graciosidade. E essa teologia muda radicalmente a antropologia. O ser humano passa a ser considerado sob a lógica da liberdade. Deus e o ser humano se encontram, se experimentam mutuamente numa livre comunhão. Nessa forma de ver as coisas, habita potencialmente a principal característica da modernidade, o individualismo, com suas contradições, os seus desdobramentos políticos, a democracia, econômicos, o socialismo, o liberalismo, jurídicos, o Estado de Direito, sociais, educação, cultura e psicológica, egoísmo e autoconfiança. Os protestantes foram, assim, denominados em razão do protesto de Lutero perante a instituição romana. Há, todavia, mais do que isso em pauta. Protestar é um ingrediente humano por excelência, que é impossível de ser contido por qualquer instituição que seja. E só há impulso para o protesto quando ocorre ao mesmo tempo insatisfação com o estado atual de coisas e fé na transformação desse estado de coisas. Por isso, hoje, os protestantes não necessariamente estão exclusivamente nas igrejas protestantes. Não podem ser confundidas com determinadas expressões institucionais do cenário evangélico brasileiro, por exemplo. Mas os protestantes estão em todos os cantos onde está gente reclamando por uma sociedade de solidariedade, de justiça social, de ética, mesmo que sem o colorido da própria fé religiosa. Do mesmo modo que as instituições religiosas têm se esforçado, às vezes, infelizmente, por matar as sementes do protesto, é fato também que há protestantes entre os crentes, agnósticos e entre até ateus. Isso é muito bom, afinal, a vida exige uma fé genuinamente protestante, que saiba ao mesmo tempo promover a denúncia e alimentar a utopia. Esse é o segredo da reforma protestante, uma mescla permanente de valorização do indivíduo e potencialização da liberdade humana. Em singelas considerações finais sobre a reforma protestante que ocorreu em 31 de outubro de 1517, o Martim Lutero, um monge beneditino da Igreja Católica, não é? E quais foram as consequências da reforma protestante? Quero apontar aqui uma primeira contribuição extraordinária, que foi a separação entre a Igreja e o Estado, promovendo liberdade de expressão e permitiu o acesso à Bíblia de todos os homens e mulheres e outros livros de forma direta, livre e plena pelo o povo de Deus. Eu acho que essa contribuição ela é muito importante e nós verificamos que nos dias atuais há uma tendência para misturar o Estado e a religião de novo, não é? Nós vemos isso prosperando no terreno, especialmente do neopentecostalismo, com governantes. Está havendo uma mistura de política e religião, alguma coisa que nós precisamos reformar novamente. Nós vemos agora um vexame aí de os pastores de televisão, né, os 5 maiores grupos do Brasil, irem à presidência da República, homem eleito, apoiado por eles, para pedir uma isenção de 800 milhões de dívida. Eu acho que isso é vergonhoso para o povo evangélico, para nós, filhos e filhas de Deus, que nós lutamos
para que haja independência entre o Estado e a Igreja. Esse é um princípio que nós precisamos trabalhar constantemente. Em síntese também, além das questões religiosas, a reforma promoveu cidadania, que juntamente com outros movimentos na Europa, atingiu o mundo ocidental todo. Os reformadores, eles buscavam a releitura do cristianismo primitivo e das escrituras sagradas, que foram sendo desfigurados ao longo dos governos e decretos papais. Então, por isso que os reformadores se levantaram. A reforma, por sua vez, trouxe o fomento e o desenvolvimento do mundo moderno, tal como nós o conhecemos hoje. Gerou dádivas desfrutadas ainda hoje, como a liberdade do indivíduo, a igualdade, a democracia e muitos outros benefícios. Aconteceram também mudanças nas leis, no casamento, na família. Enfim, a reforma protestante, ela deu um impacto de conhecimento e de ciência, de filosofia em todo o mundo. O Estado moderno é fruto da quebra do monopólio católico, de controle do Estado europeu. A Igreja controlou o Estado medieval, mas a reforma fortaleceu o ideal de Estado secular, de Estado laico, que é um princípio bíblico, o que contribuiu para o crescimento da liberdade política em todos os continentes. Os fundamentos da igualdade e liberdade são a evolução da tese luterana, de que não existe diferença entre leigo e clérigo, e daí o princípio bíblico do sacerdócio universal de todos os crentes. Graças a Deus. A elevação do status da mulher, a dignidade do ser humano, a liberdade dos escravos foram algumas das ações diretas da evolução dos princípios que a reforma protestante trouxe para todos nós. A pluralidade de ideias, a liberdade de expressão, como eu disse, a ciência sai do controle da Igreja, porque a Igreja controlava a ciência. A Bíblia é colocada nas mãos de homens, mulheres e crianças. Começa a alfabetização de adultos. E isso abala o sistema de arrecadação de dinheiro da Igreja. A venda de salvação, a venda de bênçãos, abala o sistema. E eu creio que hoje nós vemos em nossa sociedade um mercado da fé se espalhando, as pessoas pagando penitências, fazendo promessas, se sacrificando, não é? Campanhas de tantos dias, tantas coisas. Quem dá mais dinheiro para conseguir as bênçãos? Eu acredito que nós, brasileiros, precisamos passar por uma outra reforma na Igreja, porque a salvação é pela fé, é pela graça sois salvos. Diz aqui Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pela quantidade de dinheiro, não é pelo sacrifício físico, não é por outras razões que existiam lá na Igreja da Idade Média, mas é pela fé em Jesus Cristo. E nós temos que restaurar esse princípio bíblico e esse princípio que foi tanto defendido na Reforma Protestante. Então é pela graça que nós somos salvos. Aleluia, por causa disso, que é pela graça de Deus. A Reforma desenvolveu as artes, a pintura, a filosofia, a teologia, a política, a educação, as ciências, para
que o mundo fosse um outro mundo. E isto ocorreu logo após a invenção da imprensa por Gutenberg, também um alemão. E a imprensa já surgiu antes para impulsionar todo o movimento da reforma. Vamos continuar como filhos e filhas de Deus, igreja reformada, sempre se reformando, crentes sempre se reformando, sempre sendo restaurados e tomando cuidado pelos princípios da fé em Jesus Cristo, não permitindo que esse neopentecostalismo, com as ideias das obras, com as ideias do dinheiro, possa vir ofuscar a nossa fé em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê saúde e paz. E vamos ouvir agora uma melodia bem popular que fala sobre os 5 S's, 5 solas. Vamos ouvir. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Meu irmão, minha irmã, eu tenho um pedido sério para falar com você. A sua igreja está precisando financeiramente de você. Nós precisamos encerrar o ano no azul, de maneira como começamos o ano. Nós temos sido bênçãos de Deus aqui. Deus tem sido generoso com você. Deus tem preservado a sua vida e essa igreja está de pé por causa de cada um de vocês. Eu gostaria que você pensasse nesse aniversário da igreja, 70 anos, quanta gente contribuiu para que essa igreja estivesse aqui e você foi chamado
você foi chamada para continuar esta obra. Esta obra não pode parar por causa de falta de dinheiro. E nós precisamos que você esteja, no decorrer dessa semana agora, chegando junto conosco, para que nós possamos cumprir todos os compromissos da igreja, que não são poucos. Eu espero que você ore, que você pense nisso, que você procure a conta da nossa igreja, você procure a secretaria da igreja. A Leila está trabalhando aqui diariamente de 9 às 16 horas. Tá bom? Eu conto com você. Eu sei que você pode, que você é abençoado de Deus. Queremos cumprimentar a nossa irmã Miriam Tavares, que fez aniversário ontem, dia 30/10. E hoje, 1/11, Nair da Conceição está fazendo aniversário. Nair da Conceição é a mãe da Renata e a sogra do pastor Carlos Alberto. Aliás, quero pedir que vocês estejam orando pelo pastor Carlos Alberto. Ele viajou para Belém do Pará, porque a mãe dele estava muito mal de saúde. Peço a vocês que orem por essa família. E também pedir que você esteja se inscrevendo, telefonando para a Leila, se inscrevendo para o culto de Santa Ceia, que vai acontecer também no primeiro e no segundo domingo. Então você precisa se inscrever com a Leila, porque nós ainda estamos com a assistência limitada aqui no templo. Tá bom? Se precisar dos pastores da igreja, vocês nos procurem. Nós estamos aqui, nossos postos, prontos para atender os irmãos e para atender as irmãs, virtualmente ou presencialmente. Tá bom assim? Eu espero que você entenda as minhas palavras, que você seja amável e com essas palavras receba no nome do Senhor Jesus. Tá bom assim? Vamos orar? Senhor, abençoa a vida financeira dos teus filhos e filhas, Senhor. Deus abençoa o salário que eles recebem, que elas recebem, Senhor Deus. O Senhor tem multiplicado e nós pedimos que o Senhor continue multiplicando, porque os teus filhos e filhas são generosos, são bondosos e eles não deixam a igreja amada deles em falta, Senhor Deus. Que eles sejam abençoados e possam trazer os recursos financeiros no decorrer dessa semana para a tua casa, Senhor Deus. Abençoa dando livramento sempre, Senhor Deus. Livramento de acidentes, livramento da Covid-19. Continua, Deus, dando revelação, sabedoria, discernimento aos teus filhos e tuas filhas, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do pastor Eduardo, lá em Cabo Frio, do doutor Luiz, lá em Cabo Frio. Continua abençoando a família do pastor Elcio, com Covid-19 também. Continua abençoando, ó Deus, todos os especialistas da saúde, Senhor Deus. Tem misericórdia dos profissionais de saúde, ó Deus. Tem misericórdia dos profissionais de saúde do Hospital de Bom Sucesso, pelo incêndio que houve lá, ó Deus. Por esse tumulto, consola os corações de todos os profissionais de saúde daquele hospital. Um grande hospital da nossa cidade, Senhor Deus. Abençoa os pacientes daquele hospital, Senhor Deus. Abençoa as famílias que ficaram enlutadas em decorrência daquele incêndio, Senhor Deus. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa os pesquisadores, Senhor. Abençoa cada estado brasileiro, cada município, ó Deus. Abençoa os eleitores e eleitoras que vão escolher prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, que possamos escolher homens e mulheres comprometidos com a justiça, comprometidos com o bem-estar da população brasileira. Tem misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, no poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito,
em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos e irmãs, sobre todo o Brasil, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.